Vamos falar com o Senhor nesta manhã tão abençoada. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, que presente nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor, podendo usar da nossa vida, meu Pai, da nossa saúde, das nossas oportunidades, meu Pai, desse tempo que o Senhor nos dá, Senhor, para buscar o Senhor. Porque a vida com o Senhor, meu Pai, é um estilo de vida, de adoração, de relacionamento com o Senhor. Não apenas agora, não apenas num culto, mas ao longo de todo o nosso dia, ao longo de toda a nossa semana, das nossas 24 horas, o que pensamos, meu Pai, é uma forma de adoração ao Senhor, o que falamos é uma adoração, o que fazemos é uma adoração ao Senhor, porque é um estilo de vida, meu Pai, que mostra o quanto nós queremos te agradar, Senhor. Porque todos os dias, meu Pai, nós somos atacados por setas, meu Pai. Tem aqueles dias que nós nos sentimos mais pesados, aqueles dias que nós estamos com o nosso corpo não tão bem. Aqueles dias, meu Pai, que nós nos sentimos, que ouvimos, meu Pai, palavras, notícias, situações que nós ficamos aflitos, meu Pai. Mas a resposta que nós entregamos, meu Pai, aquilo que nós fazemos, quando recebemos esse espírito, meu Pai, esse ataque, revela o quanto nós confiamos no Senhor, meu Pai. Continuamos confiando, meu Pai, na sua fidelidade. Porque todos os heróis da palavra, meu Pai, os heróis da fé, foram os heróis da fé. Porque confiaram na sua fidelidade. Porque passaram por situações infinitamente piores e mais difíceis do que nós, inclusive. Mas eles creram na sua fidelidade. E é por crer, meu Pai, na sua fidelidade que nós estamos aqui, que nós não desistimos e não abandonamos, porque sabemos, meu Pai, que não há outro caminho senão somente o seu. Não há dois, como o mundo prega, meu Pai, que há milhares, que todos os caminhos levam, meu Pai, ao Senhor. Isso não é nem lógico, Senhor, porque cada estrada tem o seu caminho, tem o seu destino. Não é todas as estradas que vão levar para todos os lugares, isso não tem nem sentido. Mas muitas vezes, meu Pai, pessoas estão acreditando nessas mentiras, meu Pai, sendo levadas para o fundo do poço. Porque tem se deixado acreditar em mentiras. Então que o Senhor nos abra a mente, Senhor. Abra a mente de cada um de nós, para que possamos ver, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Quando nós estamos focados, meu Pai, com os nossos olhos abertos, sendo iluminados pela luz da sabedoria do Senhor, nós sabemos o que fazer. Nós não ficamos distraídos, tropeçando, meu Pai, cambaleando, tateando, Senhor, não. Nós sabemos o que fazer. Nós temos um foco, nós temos uma direção e nós cumprimos ela. Eu te peço, Senhor, coloca o temor em cada coração, o prazer, o desejo de estar na sua casa, Senhor, de estar na sua presença, que nós nunca venhamos a sair da sua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo habite, Senhor, e permaneça todos os dias da nossa vida, meu Pai. E se algo acontecer, meu Pai, porque somos falhos, somos humanos, não somos perfeitos, mas estamos buscando a estatura do homem perfeito, o padrão do homem perfeito. Se fizermos algo, Senhor, que tenhamos entristecido, que venha entristecer o Teu Espírito, que nós rapidamente possamos nos realinhar ao Senhor e ajustar o nosso foco, para que nós não venhamos a nos distrair, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, meu Pai, por palavras, pensamentos, atitudes que talvez tivemos até agora de manhã, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, que possa nos atrapalhar a fluidez do Teu Espírito, atrapalhar a concentração, atrapalhar o entendimento da palavra, que não haja escamas, meu Pai, nos nossos olhos, que não haja nada que impeça os nossos ouvidos, meu Pai, de estar atento à Sua palavra. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos perdoa. Coloca anjos, meu Pai, ao redor de cada um. Coloca, meu Pai, o temor nos nossos corações. Guarda, meu Pai, em tudo que nós precisamos, Senhor. Abençoa, meu Pai. Abençoa o Teu povo.
Levanta o teu povo, Senhor. Que tenhamos aqui um povo cheio do Espírito Santo, um povo forte, um povo que te ama, Senhor, um povo que reverencia o teu nome. Eu te peço, nós abrimos, meu Pai, este quarto jejum, Senhor, essa grande vitória. Estamos na metade sendo os nossos projetos de conquistas, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, não com facilidades, meu Pai, mas com a graça que vem do Senhor. Nós temos lutas, meu Pai, nós temos situações, e isso sempre haverá. O Senhor nunca nos disse que não haveria lutas e situações, mas o Senhor nos garante vitória. Então nós cremos na vitória, Senhor, e eu declaro que este dia seja um dia especial, um dia poderoso, um dia de rompimentos, de entendimentos, meu Pai, que o nosso povo possa finalizar este dia muito maior, muito mais cheio de vida, muito mais cheio de esperança, muito mais cheio de poder, meu Pai, porque a sua palavra ela é lançada e ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E o propósito da sua palavra é sempre o mesmo, Senhor, de mudar, de haver rompimentos, de haver crescimento, de nós ocuparmos um lugar alto, Senhor, de nós buscarmos a mente do Senhor. Esse é o propósito da sua palavra, de mudar, Senhor, de mudanças nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, obrigado por essas pessoas, obrigado, meu Deus, pela chance de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na sua presença. Muito obrigado, Senhor. Conduza-nos e nos dê um dia poderoso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e eu desfrutarei do melhor tempo até então, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga comigo, meus queridos, por favor. Cabeça e capitão. Cabeça e capitão, como assim? Cabeça, capitão, postos de liderança, né? Por cima, direção. Então, vamos analisar uma palavra muito importante para as nossas vidas. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos. Mas o Senhor, fala comigo, o Senhor pesa o coração. Ok? Fazer o que é justo e certo, olha só, vamos juntos, pessoal. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Tem gente que acha que ela vai conseguir tudo de Deus só na base do sacrifício. E o Senhor está falando, sacrifícios são importantes, sim, mas antes do sacrifício, precisa ter obediência. Fazer o que é justo e correto e certo é mais aceitável ao Senhor. O Senhor busca, o que a gente acabou de ler aqui, ó? O Senhor pesa o coração. Você pode fazer um monte de sacrifícios, né? Mas se não estiver com o coração alinhado, com a vida alinhada, buscando fazer o que é certo aos olhos de Deus, não aos meus olhos. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, parecem certos. Olha o mundo aí. Olha o mundo, todos os caminhos que o mundo diz que são bons, eles fazem porque supostamente eles acreditam que sejam bons. Mas aí a gente olha para os resultados. O mundo não está melhor. Pelo contrário, ele tem piorado. Então, todos os caminhos parecem bons, mas estão alinhados ao Senhor? Nossa vida precisa ser dirigida pelo Senhor. O meu coração precisa ser como um rio conduzido pelo Senhor. O que o Senhor quer, Senhor? Vai para lá. O que o Senhor quer, Senhor? Vem para cá. O que o Senhor quer, Senhor? Vem por aqui. O meu coração precisa ser como um rio que é conduzido pelo Senhor. Então eu vou me alinhar.
O Senhor quer que eu vá por esse caminho? Então eu vou fazer o que é justo e certo. Que vai me poupar muitas situações. Vai me poupar de muito sofrimento. Nós vamos ler bastante, pessoal. Os planos bem elaborados levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha aqui na King James, que tradução muito, muito clara. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura. Os pensamentos dele é para coisa boa, para prosperidade, para crescer, para coisa que vai abençoar a vida dele. Mas os de todo aquele que é apressado, somente para a necessidade. O apressado sempre acaba na miséria. Os pensamentos do apressado, somente para a necessidade. Você já percebeu que há pessoas que vivem pela necessidade? Todas as decisões que ela toma estão sempre voltados para a necessidade. Nunca estão voltados para coisas sábias, coisas grandes, coisas que vão levar à fartura. Os nossos planos precisam ser bem elaborados. Senão, pessoal, se os meus planos não são bem elaborados, a minha vida se torna uma bagunça. Fica tudo desordenado. Nós precisamos alinhar a nossa vida, os nossos pensamentos com a fidelidade de Deus, com a lealdade de Deus. Porque nós vivemos num tempo de pessoas perdidas, de pessoas desleais. Nunca vivemos num tempo de pessoas tão desleais. Desleais nas empresas, desleais nas amizades, desleais nos relacionamentos. Há muitos anos, uma pessoa falava uma coisa, o que bastava era ela com a outra. A palavra dela estava boa. Para algumas pessoas precisava de ter testemunha. Depois precisava da assinatura em cartório. Hoje em dia, com testemunhas, com assinatura em cartório, com garantias, com multas, as pessoas quebram os contratos. Nada segura mais as pessoas. Ímpias, obviamente. Então as pessoas são desleais, a empresa investe nela, a pessoa investe cursos nela, a empresa vai lá, investe naquele funcionário, gasta tempo treinando aquela pessoa, aí ela vai lá, ela abandona, vou para um lugar melhor. Ofereceram, aqui a gente já ouviu histórias assim, se a pessoa oferecer $1 a mais a hora, ela já abandona aquela empresa. E muitos vivem assim. Só vão pela necessidade. Ela não vai com princípios. Como antigamente a gente via, aquelas empresas que a pessoa trabalhava lá 10, 20, 30 anos. Tem empresas aqui que eu já visitei, que tem funcionários lá de 20, de 18 anos, de 20 e tantos anos. Aquela empresa que a maioria são de senhores, mas senhores ativos, senhores que estão lá comprometidos, que vestem a camisa daquela empresa, que amam aquele lugar, que querem, que não estão lá porque eu quero ganhar. Talvez ele ganhasse até em outro lugar mais, mas ali é uma família, se tornou uma família, uma comunidade para ele. Então ele não está caçando quem paga mais, ele não é uma pessoa que ela se vende, é uma pessoa que vai fazendo um leilão com a própria vida dela, buscando pela necessidade. Não, aquele lugar tem valores, tem princípios, são pessoas honestas, são pessoas de integridade, porque o que é mais importante do que a paz? Né? Aquele lugar que a pessoa não sabe se ela vai estar lá amanhã, vive nessa instabilidade. Isso não é maneira inteligente de viver. A gente acabou de falar, o sábio, ele tem pensamentos de fartura. Os pensamentos dele levam para a prosperidade, ou seja, ele está lá pagando preço, ele está sendo responsável, diligente, ele está fazendo as coisas com consistência, ele está plantando lá todos os dias, consistentemente. Eu não estou vendo o resultado agora, mas depois de 5, de 10, de 15, eu vejo o resultado. Diferente daquelas pessoas que vão apenas pela necessidade. Tem a onda agora, a onda do day trade.
Eu falei, não, porque agora a moda é day trade. Ele vai lá, ele vai ganhar e vai ficar milionário. Me apresenta um que vive assim, talvez tenha um ou dois que conseguiu fazer isso. Mas até aprender, né? Quanto que já não perdeu? Não, vou no day trade, eu vou investir só no Bitcoin agora, vou botar tudo aqui nesse cassino online, no Blaze, aquelas coisas que tem, né? Que o Neymar diz que é bom, então deve ser bom, né? Então a pessoa vai. Ela bota tudo aquilo, vai só pela necessidade. Eu quero ver o negócio assim, da noite para o dia eu me torno milionário. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ficar milionário sem sair do sofá? Opa, eu vou clicar nesse curso aqui. Eu vou ficar milionário sem sair do sofá, eu vou clicar porque o cara disse que funciona. Eu vou baixar o aplicativo que ele mesmo faz as simulações para mim e vai dar certo. E nisso, a pessoa vai passando a vida dela, perdendo a vida dela, jogando dinheiro fora dela. Quantos casos que nós já vimos, das vezes, da pessoa pegar a rescisão do trabalho dela, ela investir nessas coisas. Que ela foi descobrir depois que era o quê? Pirâmide. Pirâmide. Pegou o dinheiro, às vezes, da venda de uma casa, da venda do dinheiro que ele tinha que usar para a família dele. Ele foi lá e investiu numa pirâmide. Não, porque estão dando aqui, 10% de rentabilidade por mês. Onde já se viu isso? E aí eles não querem que você saiba. Isso só eu sei. E o sistema, os bancos não querem que você saiba disso. Não é assim que chega a propaganda? Isso daqui os sistemas, os políticos, as seguradoras, os bancos, a mídia não quer que você saiba, hein? Olha, mas eu sei. O sistema, ele tem uma brecha e eu descobri. Enfim, a pessoa vai brincando com a vida dela. Aí os resultados vão aparecendo. Resultados de humilhação, resultados de fracasso, resultado de perda de vida, de energia, de credibilidade, porque ela está brincando com a vida dela. Olha aqui em Provérbios 1, 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Você planta justiça, você colhe justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes. Olha só, pessoal, fala comigo. O sábio conquista a cidade dos valentes. O sábio, não está falando que o sábio tem uma espada, ele tem um treinamento, mas com a sabedoria dele, ele conquista aquilo que para muitos é muito poderoso. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Então nós temos usado dessa sabedoria. Às vezes aos nossos olhos a gente está aquém. Nós não temos muita força, nós não temos uma estrutura. Então o que a gente tem que fazer? Usar de sabedoria. E sabedoria começa em temer a Deus. Então quem segue a justiça, o que é a justiça? É a palavra de Deus. E a lealdade é o seu caráter. Encontra a vida, encontra justiça e encontra honra. Então você sabe o que tem que fazer. Todo mundo aqui sabe o que deve fazer. Mas quando a gente sabe, a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente sabe, mas não quer fazer. Por exemplo, a gente tem falado do mural. A gente sempre pede para você fazer o planejamento do seu ano. A gente fez aqui um modelo para você, e a gente tem a nossa oração dos Eliaquins, que novamente eu convido você para estar aqui, que nós vamos preencher e vai precisar pegar mais painéis aqui. Porque onde não há visão, o povo perece. Onde não tem visão, as pessoas aceitam qualquer coisa. Elas não se valorizam, elas aceitam qualquer caminho. Se não tem visão, qualquer caminho está bom. E no final das contas, eu estou perdido. Então, precisa haver visão. Qual é a família? Qual o tipo de família que você busca? Qual o tipo de saúde, de corpo que você quer? Qual o tipo de vida profissional? Onde você quer chegar? Fazer o quê? Então eu preciso olhar para o meu mural
para ter um norte, uma visão. Porque a nossa mente, ela funciona com clareza. Se eu não tenho clareza, eu estou aceitando qualquer coisa. Quanto você quer ganhar? Eu quero um bom salário. O que é um bom salário para você? Eu quero a minha família abençoada. O que é ser abençoado? É respeito, é amor, é tempo de qualidade, são palavras assim, são comportamentos assim, é uma postura assim. O que é? Nós precisamos de clareza. Eu quero estar nessa empresa, nesse setor, fazendo isso, vendendo tanto, cuidando de tantas coisas. Nós precisamos de clareza. Eu preciso de entendimento, eu preciso saber o que eu estou perseguindo, o que eu estou indo atrás, do que eu estou indo atrás. Então o sábio, ele conquista a cidade dos valentes. Por quê? Porque o sábio usa armas diferentes. Fala comigo, armas diferentes. Como que se conquista a cidade dos valentes? Sendo mais valente do que ele, com armas mais fortes do que ele. Mas o sábio, ele não usa as armas que todo mundo está usando. Então você tem um exército, como que você vence aquele exército? Teoricamente com um exército maior. Como você vence um exército? Talvez com um exército mais bem treinado. Como você vence um exército grande? Talvez com um exército com armas mais agressivas, né? A gente pode ver na história aí exércitos gigantescos, mas que perderam para um exército que era mais bem treinado e que tinha armas mais poderosas. Os romanos desenvolviam, por exemplo, armas muito sofisticadas, armas que eles não precisavam chegar tão perto para atacar os inimigos. Tinha catapulta, tinha a estratégia das flechas, né? Porque não foram os romanos que inventaram, mas existiam situações que você evitava de chegar no confronto. Como nos dias de hoje, antes de chegar um tanque de guerra lá para morrer um soldado, já chegou o drone lá, já chegou um avião lá, já chegou um caça lá. Ou seja, você se antecipa a uma situação. Então, o sábio, ele usa armas diferentes. O sábio faz planos bem elaborados. O sábio faz escolhas inteligentes. Então, nós precisamos reprogramar a nossa mente para ter essa consciência de Deus. E tendo essa consciência de Deus, é o que a gente sempre fala, quando eu tenho consciência de Deus, eu tenho consciência de mim mesmo. Porque às vezes a gente fala coisas, pessoal, vive de um jeito que a gente mostra claramente que a gente não se conhece. E como é que eu vou me conhecer mais? Conhecendo Deus. Olha que coisa interessante. Você nunca vai se conhecer simplesmente parado lá, porque você precisa de um norte, de por onde eu começo. Qual é o certo, o que é o errado? Ou seja, os parâmetros para eu saber o que funciona e o que não funciona, está na palavra. Então, se eu busco conhecer a Deus, o que agrada a Deus, o que eu vou atrair o favor de Deus, aí eu começo a me entender. Esse ponto tem me atrapalhado. Essa postura tem amarrado a minha vida. Então, aí eu começo a tomar as decisões certas. Então, eu tomo decisões corretas, sensatas, sábias. Como a gente falou aqui, eu planto justiça, eu planto honra, eu vou colher isso. Então, eu tenho atitudes sinceras. Eu preciso ter integridade, sinceridade. Eu tenho que atrair esse favor do Senhor. Porque se eu faço as coisas com uma intenção escondida, não vai dar certo também. Porque quando nós temos interesse em alguma coisa, a gente coloca força. Quando você quer alguma coisa, você bota energia naquilo. Aí não tem distância, não tem a idade, não tem nada, não tem desculpa. Eu quero, eu vou fazer. Mas quando a pessoa não tem interesse, ela bota desculpa, ela fala, eu estou lutando, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou melhorando, não, eu estou velho, tá longe, isso, aquilo. E nunca chega. Nunca chega. Mas bota o negócio na sua cabeça. Você vai fazer, você faz. Então, isso é um treinamento de pensar. Nós precisamos aprender a pensar. Parece simples, né? Parece óbvio. Mas pensar é um treinamento. Pensar certo
é um exercício que exige muito esforço. Pensar abobrinha, minhoca, bobagem, negatividade, é a coisa mais simples. É só você ficar no piloto automático. Solta na banguela e os pensamentos virão, você vai alimentar e aquilo vai te consumir, você vai ficar mal. Mas pensar certo exige foco, exige atenção. Então eu peço que você, neste momento, faça uma análise rapidinho. Coisas que você já fez, que se você tivesse pensado melhor, você não teria feito. Você consegue lembrar? Não vou te perguntar, obviamente, mas quem consegue lembrar de alguma coisa que você, se tivesse pensado melhor, não teria feito, não teria falado, não teria comprado, não teria entrado numa sociedade, que você teria feito diferente se tivesse simplesmente pensado melhor? Levanta a mão para mim. Pois é, para todo mundo. Algo que você... Hoje você pensa, eu não teria, hoje com essa cabeça eu não teria feito. Ou se eu tivesse pensado mais 3 minutos, eu não tinha feito. Mas foi por quê? Por que eu fiz, que a gente acabou de ler? Eu fui pela necessidade. Estão falando que é bom. Eu estou precisando disso agora. Porque me disseram isso, meu amigo, deu errado. E se você tivesse pensado, como você teria agido? O que significa isso que eu estou te perguntando? Um exercício de aprender a pensar. A gente vê, você vê por aí, pessoal, você está aí andando, conversando com as pessoas, a maioria das pessoas não pensa. A maioria não pensa. A maioria das pessoas tem preguiça de pensar. E quem não pensa, ela toma as piores decisões. E ela acaba com a vida dela. Sabe por quê? Porque quem pensa de verdade, ela não fica colocando a culpa nos outros. Quem pensa não culpa as pessoas, não culpa o sistema, não culpa o governo, não culpa nada. Quem pensa está fazendo a parte dela. O que eu posso fazer? Porque se eu boto a culpa, a minha vida está assim por culpa do governo, a minha vida está assim por culpa do golpe que eu levei, a minha vida está assim por culpa do outro. Eu tiro a responsabilidade de mim, eu não vou fazer nada, afinal eu sou uma vítima. Então quem pensa não culpa as pessoas, quem pensa tem autorresponsabilidade, quem pensa tem consciência de que é responsável pelos próprios resultados. É assim. Eu penso, eu estou vendo, as minhas decisões me trouxeram até esse lugar. Se eu estou endividado, é porque em algum momento eu descontrolei, eu fui na impulsividade, eu fui na ansiedade, eu agi dessa maneira. Se a minha saúde não está como eu gostaria que estivesse, eu tenho que analisar o que eu comi de errado, o que eu não fiz, qual a atividade que eu negligenciei, quais as escolhas que eu fiz. Se o meu casamento não está bom, eu tenho que analisar. Vamos fazer uma retrospectiva. Quantas vezes que conversas foram tidas, quantas palavras negativas que foram lançadas, quantas coisas que eu poderia ter feito diferente, mas as minhas emoções me conduziram. Não foi a verdade, não foi a palavra, não foi a justiça da palavra, foi a minha carne. E Jesus já falou, a gente já repetiu isso várias vezes, a carne não produz nada que se aproveita. A carne vai te destruir, a carne vai destruir relacionamentos, a carne vai na impulsividade, a carne vai na necessidade. Então, se eu vivo pela carne, eu sou uma pessoa que está sendo conduzida para a derrota. Então, quem pensa, coloca a força na renovação da mente. Fala, renovação da mente. Quem pensa, busca todos os dias, Senhor, me ajuda a ver. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me ajuda, eu não quero cair nos erros velhos. Eu quero errar novo, eu quero coisa nova para errar. Cair coisa velha aí é estupidez. Então a palavra de Deus me ensina a pensar. A palavra de Deus diz, homem afia homem. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então a palavra me mostra que eu sou um reflexo das influências. Nós somos influenciados por quem está perto de nós. Porque cada um aqui carrega uma frequência, carrega um espírito.
Então, nós atraímos pessoas. Então, amigos, familiares. Às vezes você nem tem muitos amigos, às vezes você nem tem tempo para ficar saindo fazer churrasco com essas pessoas e tal, mas você está assistindo coisas. Hoje em dia, a roda dos escarnecedores não é a roda dos escarnecedores que está lá falando de piada suja, né, falando de mulher, falando palavrão, bebendo, contando piada imoral. Não, a roda dos escarnecedores do nosso tempo é aquilo que você carrega na sua mão e no seu bolso. É o que você está assistindo. As fotos que estão sendo vistas, as notícias, as influências, o que você assiste traz uma influência. As pessoas, pessoal, você sabe disso. As pessoas são conduzidas, ainda, infelizmente, por mais que todo mundo saiba da manipulação, da mídia, das mentiras, do terrorismo, de botar as pessoas com medo de tudo. Pode ver, as notícias que são vendidas é sempre para te botar medo. É 1% de notícia que vem para te dar uma paz, uma esperança, é só problema. E você tem que cuidar da sua vida, da sua família, do seu emocional, da sua saúde. Mas tem gente que para a vida para ficar ouvindo outras vozes. Então, o que tem afiado ela é o que ela está assistindo. TV, rede social, YouTube, tudo isso. Traz uma frequência. Você não vê quando se começa a falar muito de crise, de doença, as pessoas ficam mal. A imunidade cai, o estresse aumenta, a ansiedade aumenta, se vende mais remédios, as pessoas produzem menos, aumentam o peso, engordam mais. Por quê? Porque está tudo descontrolado, sai alergia. Alergia é um sinal de que o seu emocional está doente. As pessoas tentam tratar uma série de situações com remédios, que a gente já falou, remédio não é feito para curar, é uma renda passiva da farmacêutica. Você passa a vida inteira pagando dividendos para ela. Porque se fosse para curar, não dava lucro. Tanto que pode ver, tem vários remédios que chega um tempo que fala que é proibido, que não pode mais, que não funciona, porque quebrou a patente, aí todo mundo pode fazer, a farmacêutica já não tem mais interesse naquilo, não está mais ganhando tanto, aí ela tem que produzir outro negócio. Então, as coisas vão sendo mudadas e a gente vai indo, verdade, não presta mais, prestou a vida inteira, agora não presta mais. Tem um exemplo, eu não sei o porquê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não pode dipirona. Mas dipirona é um negócio antiguíssimo que tem no Brasil, você sabe que funciona, que é o que melhor funciona aqui. Eles usam aquelas potinhos de 300 bolinhas de ibuprofeno, parece água aquilo lá. Resolve nada. Você vai lá, toma o dipirona, baixa a febre, resolve. Eu acho que foi de uma farmacêutica japonesa há muitas décadas isso. Aqui não pode. Será que se não fosse por uma empresa americana não poderia ter aqui? Não sei. Não sei o porquê. Mas no Brasil é o que usa. E sempre funcionou. E continua funcionando. E é um dos mais baratos também. Mas não tem interesse de ser barato, tem que ser, novidade, porque esse remédio aqui é fenomenal. Então, para curar a gripe, para tirar a febre, você tem que pagar R$50 no da Bayer, da Pfizer, né? Porque é moderno. Não, nem sempre que é moderno é melhor, você sabe disso. Então, muitas vezes é isso, ó. A gente precisa analisar a nossa vida. Qual o tipo de influência que nós temos recebido? A gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Se eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu preciso evoluir. Se você quer que seus filhos sejam melhores do que você, quem tem que evoluir é você. Você já deve ter ouvido essa história, esse dado, né? Essa triste realidade. Que essa geração
é a primeira geração que é menos inteligente que os pais. Quem já ouviu essa história? Pessoal, levanta a mão para mim. Essa geração, ela tem um QI inferior à da geração anterior. Nunca existiu isso. Você pode puxar aí na sua memória. Às vezes o avô ele era do campo, o pai já conseguiu ir para a cidade, né, estudou, sei lá, até a 4ª série, enquanto o avô não estudou nada, era analfabeto, aí o pai foi até a 4ª série, aí o filho conseguiu terminar a escola, o neto conseguiu fazer uma faculdade, não era assim? Não víamos assim? Essa geração já não tem buscado estudo, não lê, não sabe escrever. Você vê numa conversa de WhatsApp, é só emoji que diz os sentimentos. Então todo mundo consegue conversar, os mais jovens que estão perdidos nessa linha aí, não tem mais conversas. Aí depois foi para a fase do áudio, então ninguém mais escreve, só manda áudio. Agora nem manda áudio, agora manda emoji. Então ele tem uma conversa profunda apenas com emojis. E eles entendem. E eles entendem. Então essa geração, a gente fala, nossa, porque essa geração está muito difícil. Essa geração está perdida. E a culpa é de quem, pessoal? A culpa é de quem? A culpa é da geração? Eles vieram com defeito de fábrica? Não. Eles vieram limpos. Eles vieram como uma tela em branco, como uma folha de sulfite em branco. Quem tem que escrever na vida deles são os pais. Então o problema dessa geração ser tapada é por culpa dos pais. O problema dessa geração ser mais burra é por culpa dos pais. Os filhos, fala comigo, por favor. Os filhos são reflexo dos pais. Então, se o filho é mal educado, tem falta de educação, o filho é agressivo, o filho não gosta da igreja, não gosta das coisas espirituais, o filho é desorganizado, tudo é reflexo do que os pais colocaram nele. Então o filho está batendo nos coleguinhas, por quê? O filho é mal educado com as outras criancinhas, por quê? Por quê? O filho não gosta de orar, por quê? Está ouvindo lá o pai e a mãe falando palavrão, brigando, sendo incisivo demais, agressivo demais, não chega perto de uma Bíblia, não vê orando, ninguém dá a mão para orar, ninguém... Ai, esse menino está difícil, está demais. Não, o pai que está demais, a mãe que está demais. Porque a criança está pegando aquele exemplo. Igual aquelas situações que a gente via que a mãe queria chamar a família para ir para a igreja, o pai queria ficar assistindo futebol. O que o filho vai buscar mais? Vai querer ir para a igreja ou vai querer ficar assistindo TV? É claro. Aí eu falo assim, vocês têm que orar, vocês têm que orar. Aí ele pensa, meu pai não ora, deve estar certo. É o padrão que ele tem. Menino, você tem que parar de bater nos coleguinhas, você tem que parar de falar assim. Ah, mas eu vejo meu pai brigando com a minha mãe, eu vejo minha mãe brigando com meu pai, gritando, então deve ser assim. Olha, eles gritam, eu estou gritando, por que eu estou sendo corrigido? Às vezes a gente vai cometendo injustiça, e Deus odeia injustiça. Deus odeia injustiça ainda mais com os indefesos. É fácil, ninguém vai te cobrar. Vai ser cobra de um inocente. Você oprime o inocente, para com isso, para de agir assim. Então, mas ele está vendo em mim. Ele está vendo em mim o desequilíbrio, ele está vendo em mim a falta de interesse, ele está vendo em mim as instabilidades. Aí eu quero cobrar dele, de alguém que é uma página em branco, de alguém que está sendo escrito um padrão na vida dele, eu quero cobrar dele. Eu quero reclamar que ele é desorganizado, mas qual é o padrão que ele está vendo? Eu quero cobrar que ele não é educado, mas qual é o padrão que ele está vendo? Eu quero cobrar um monte de coisas, mas o que ele está recebendo para poder fazer essas coisas? Esse menino não quer saber de igreja, esse menino não sai do quarto. Ah,
E desde quando esse pai, essa mãe está chamando ele para perto? Ou cada um também está num canto, no seu celular. Ah, mas eu estou trabalhando. Ah, mas eu estou respondendo, eu estou fazendo aquilo. Então ele também vai apresentar a desculpa dele. Eu estou aqui com meus amigos, eu estou aqui vendo notícia, eu estou aqui conversando não sei com quem. Ah, então dá na mesma. Só muda de quem está falando. Se eu falo, pode. Se o outro fala, não pode. Porque esse menino não quer saber da família. Às vezes está vendo lá o pai e a mãe, cada um num canto, ninguém está conversando com a família, ele quer o quê com a família? Se ele está vendo que a família é assim, para ele é assim. Casamento para ele é assim, casamento é cada um num lugar, cada um num quarto, cada um de um jeito. Casamento é cada um distante. Então ele também está distante. Reflexo. Ele está refletindo um padrão. Simples assim. Então nós precisamos trazer para a nossa vida. Não olhar para fora. Nossa, porque essa geração está perdida. Por que está perdida? Quem os ensinou a encontrar o caminho? Ensina o menino o caminho que deve andar. E mesmo quando envelhecer, ele não se desviará. Ele vai saber a trilha. Ele vai saber o que funciona e o que não funciona. Mas se eu não ensino o menino, se não mostro o caminho, é óbvio que ele vai viver perdido. Não é isso que a gente vê nos jovens? Perdidos, sem identidade, inseguros, querendo aceitação das piores formas possíveis. Por quê? Porque não teve quem colocasse identidade neles. E olha um exemplo aqui muito, muito forte dessa identidade. Juízes 11. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem, fala comigo, poderoso e valente. Ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Então o Gileade ele teve um filho que chamava Jefté, que era filho de uma prostituta. Ele tinha a esposa dele, que deu outros filhos. Os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. Dá uma pausa aqui. Jefté foi um jovem que foi rejeitado por ser filho de uma prostituta. Mas como é que Deus chama Jefté? Fala, poderoso e valente. Lembra que Deus falou isso para Gideão também? O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Deus enxergava em Jefté esse guerreiro valente, esse poderoso valente. Essas eram as circunstâncias da vida de Jefté. Rejeitado, filho da prostituta, excluído, mas ele decidiu. Fala comigo, ele decidiu. Ele decidiu não aceitar as circunstâncias. Jefté não aceitou viver com base nos rótulos que colocaram nele. Ele ficou com o rótulo de Deus. Era poderoso e valente. Mas para os outros, para os irmãos, era o bastardo. Era o excluído. Ele não aceitou, ele decidiu não aceitar viver com base nas suas circunstâncias. Ele decidiu mudar aquelas circunstâncias. E tudo é influência. Veja que homens vãos, homens desocupados, e saíram com ele. Foram com ele, foram até ele. Então tudo é influência. Tanto Jefté como Davi foram rodeados de homens sem propósito. Davi na caverna de Adulão, Jefté aqui com esses homens vãos, homens desocupados, sem propósito na vida, que não tinha responsabilidade. E esses homens foram mudados pela postura de Jefté e de Davi.
Então eles chegaram vãos, chegaram sem propósito e se tornaram homens de respeito. Tanto que tem passagens na palavra que diz que o melhor valia por 100 e o melhor valia por 1000. Então, aqueles que eram os vadios, os vãos, as pessoas desocupadas, sem esperança, os endividados, né, os perseguidos, os que fizeram uma série de escolhas ruins, o mais fraquinho deles valia por 100, fazia o trabalho de 100. O mais corajoso, o mais bem posicionado ali, fazia o trabalho que precisaria de 1000. Olha só. A gente tem que trazer para a nossa vida. O que a gente faz? A gente está suprindo quantos? 10 pelo menos? Aqui o mais fraquinho, ó, o raso, aqui o cabo raso dele que avalia por 100. Será que pelo menos 10 a gente está fazendo? Para começar, o trabalho que eu faço, a excelência que eu tenho, a coragem, a responsabilidade que eu tenho, vale pelo menos por 10 outros funcionários? Então, muitas pessoas têm todo mundo tem uma história para contar, uma história triste. Alguns podem falar que eu sou fruto de estupro, fruto de adultério, meu lar foi um lar violento. E muitos justificam a vida deles por essas circunstâncias, que são fáceis? É claro que não. A de Jefté foi fácil? Claro que não. Mas ele falou, bom, essa é a minha realidade. A minha mãe era uma prostituta, o meu pai não me quis também. Esse é um fato. O que eu vou fazer? Eu vou decidir ter uma boa atitude, eu vou decidir ter uma postura diferente. Eu não vou ficar aqui lambendo, porque minha mãe era assim, meu pai era assim, meus irmãos fizeram assim, então minha vida é assim. Não! Não é assim que as coisas devem funcionar. Ele decidiu acreditar que aquele não era o destino dele. Eu sou violento porque meu pai foi violento. Eu sou inseguro porque eu fui rejeitado. Então ele decidiu que a minha vida não vai ser resumida a isso. Nós precisamos decidir que a nossa vida não vai ser resumida a essas circunstâncias problemáticas que nós sofremos. Ele não tinha culpa por aquilo, mas ele tinha culpa do que ele ia fazer com aquilo. Ele não tinha culpa de ser filho da prostituta nem de ser rejeitado. Isso foram escolhas erradas do pai e da mãe. Mas ele tinha a responsabilidade do que ele ia fazer a partir daquilo, a partir daquela situação. Então ele decidiu acreditar que aquele não seria o destino dele. Ele decidiu acreditar na coisa certa. Fala comigo, por favor, pessoal. O que vai mudar a minha vida é crer na coisa certa. Porque crer, nós sempre cremos em alguma coisa. Você acredita em muitas coisas. Mas o que vai mudar a sua vida é a qualidade do que você crê. O crer nas coisas certas. Porque acreditar na coisa errada é fácil. Acreditar nas mentiras é fácil. Então, mesmo quando ele estava cercado desses homens vãos, ele não se deixou influenciar por eles. Mas ele fez o quê? Influenciou. Então, independente do rótulo de bastardo, de qualquer coisa assim, ele não deixou aquilo entrar na vida dele. Pode ter entrado numa época? Pode, mas ele lutou contra aquilo. A gente vai ser atacado? Vamos ser atacados. Vamos ter setas e dias mais difíceis? Vamos, mas aí tem que sair a coragem, tem que sair a fé, tem que sair o que eu quero para a minha vida, tem que sair a visão. A visão do que eu quero para a minha vida. Ele tinha uma visão, que ele não seria aquela pessoa rejeitada, amargurada, infeliz, porque os outros queriam que ele fosse. Não, ele decidiu sair daquilo. Então a maioria das pessoas fica preocupada com o que os outros estão falando e pensando. Jefté não ficou preso a isso. Muitos perdem a identidade porque estão presas ao que os outros estão pensando. E o que deve valer, o que nós vemos aqui? Poderoso e valente. O que deve valer é a identidade de Deus. O que deve valer é o que Deus pensa sobre você. E não do que os outros pensam. Então, nós sabemos, a palavra nos mostra o que Deus pensa sobre mim. E eu vou pegar isso
e vou perseguir aquele nível. Eu vou perseguir aquele nível alto. O vinho novo, ele só vai acontecer na vida de quem decidiu ser um odre novo e cavar talhas profundas. Aqui no 4 diz assim: E sucedeu que com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. Eles disseram a Jefté: vem ser o nosso, fala comigo, capitão. Mais forte, pessoal, frisa isso. Vem ser o nosso capitão, fala, capitão. Ok? Para que possamos lutar contra os filhos de Amon. O povo que rejeitou, que expulsou Jefté, quando se viu no aperto, o que eles fizeram? Vamos para Jefté. Mas aí você imagina, né? Quando você precisa ir para uma pessoa que você não gosta, que você brigou com ela, que você ofendeu ela, é porque eles tentaram todas as outras opções. Ninguém tinha o preparo de Jefté, ninguém tinha a força de Jefté, ninguém tinha o treinamento, a coragem de Jefté, ninguém tinha a liderança de Jefté. Lutaram, foram em um, foram em outro, não achou. Meu Deus, vamos ter que submeter a Jefté. Ninguém ligava para Jefté. Eles só queriam se livrar do problema. Aí eles pensaram, né? Bom, a gente não pode chegar de mãos vazias para o Jefté. A gente fez isso, fez aquilo, humilhou ele, expulsou ele, chateou ele. Vamos oferecer um cargo para ele, um cargo de capitão, olha só. Ofereceram um cargo, ó. Eles disseram, vem e ser o nosso capitão. Aí, ó. Olha que coisa legal. Ele não aceitou. Não. Jefté tinha identidade. Olha só. Ele queria ser cabeça. Cabeça e capitão. Eu aceito ser o capitão, mas eu quero ser o cabeça. Quero ser o cabeça. Ó, vocês estão abaixo de mim. Vocês que vieram aqui. Quem tem a faca e o queijo agora? Sou eu. Olha só. Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estáis em aflição? Agora que vocês estão em aperto, vocês vêm até mim, né? Pedir ajuda, né? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós, presta atenção pessoal, muito importante, se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Olha como é importante você ter uma firmeza. Você não aceita qualquer proposta. E o outro que veio te buscar, pedir ajuda, tem que ceder. E Deus é a nossa testemunha. Veja a palavra que tinha o peso da palavra. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Então, ele declarou tudo aquilo que tinha sido conversado para eles. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Deus já enxergava Jefté assim. Agora ele veio e disse para ele: você é isso mesmo. Você é isso mesmo. Olha Deus fortalecendo a identidade.
Então veja, pessoal, ele não aceitou uma posição inferior. Presta atenção nesse ponto. Esse ponto dos filhos foi muito importante. Esse ponto agora do inferior é fundamental para a nossa vida. Muitos vivem aceitando menos do que Deus tem para ela. Deus tem uma posição para nós de cabeça. Lembra que a gente tem lido? E vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Sempre estarão por cabeça e nunca por cauda. O Senhor tem uma posição de cabeça para você. Fala, Deus tem uma posição de cabeça para mim. Mas muitos, o que eles fazem? Eu aceito seu capitão. Não aceite um lugar inferior. Não se conforme. Jefté podia ter pensado, até faria sentido. Bom, eu não tenho nada, capitão já é bom. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Não poderia ter pensado? Bom, como eu não tenho nada, fui excluído, rejeitado, se ele já me chamar para ser capitão, eu já estou no lucro. Muitos pensam desse jeito. Presta atenção, você não pensa assim, comparado com o que eu tinha, isso até que está bom. Mas não é essa posição. Não é esse lugar que Deus tem para você. Não é algo arrumado, remediado. É algo grande. É algo elevado. Não é uma posição comum. Um lugar comum. Uma vida comum. Não, Deus tem um lugar alto para nós. Aqui em Deuteronômio 28, olha só. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor, o teu Deus, então, condição, se você decidir ouvir, diligentemente, com foco, com responsabilidade, a voz do Senhor, para guardar e cumprir todos, não é o que você quer, o que você gosta, mas todos os mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás tu na cidade e será no campo. Olha só. A Bíblia diz que nós desfrutaremos do melhor, mas com a condição, se ouvir e obedecer diligentemente. Deus determinou para nós sermos cabeça e capitão, propostas altas, propostas elevadas, lugares elevados. Mas muitas pessoas, infelizmente, aceitam ser maltratadas, aceitam ser humilhadas, aceitam ser desrespeitadas, seja no casamento, seja no trabalho, seja ela mesma, pessoas que se maltratam, estragando o corpo delas, a saúde delas, vão se maltratando. Pessoas que aceitam um casamento com desrespeito. Muitos permitem coisas acontecerem, por quê? Porque elas não se enxergam, elas não veem como Deus as vê. Antes de Deus chamar o Jefté de guerreiro poderoso e valente, ele falou, Jefté era poderoso e valente. E aqui na frente, Deus diz para ele, ou seja, ele já tinha essa identidade. Mas muitos aceitam menos, aceitam desrespeito, aceitam que diminuam elas, com palavras, com atitudes. Isso acontece o quê? O que acontece? Se o pai e a mãe aceitam esse padrão, ele vai passar para os filhos. E o que cria? Crianças, jovens, extremamente inseguros, porque não sabem do seu valor. O que a gente vê? Tem até uns vídeos antigos aí, né? Do menininho lá, um gordinho lá que estava lá mostrando o relógio, o tênis, o casaco, né? Querendo mostrar todos o dinheiro, né? Esse relógio vale tanto, esse tênis vale tanto, esse casaco vale tanto, essa corrente vale tanto. Então, tem uns vídeos antigos disso. O valor dele é aquele. O valor é o que ele bota no corpo.
Não é o que está dentro dele. Dentro ele não se vê com valor nenhum. Que vale para ele só vai ser amado e respeitado pelo que ele está carregando na carcaça dele. Então a gente vê um monte de jovens inseguros. Por quê? Porque o pai e a mãe não botou o valor lá. A criança acha que o valor dele está no tênis que ele usa, no celular que ele tem, e não nos pais que colocaram os valores neles. Então a gente não é o carro, a gente não é o cinto, a gente não é o celular, a gente não é o sapato. Nós somos, fala comigo, nós somos, eu sou. Fala, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. É isso que você é. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então precisa acreditar. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Porque filhos inseguros, por exemplo, o que eles fazem? Eles não olham nos olhos das pessoas. Eles aceitam ser desrespeitados. Eles aceitam condições ruins. Por quê? Porque ele quer ser aceito pelas pessoas. Me aceite, eu não vou brigar, não vou dar trabalho, eu não vou encher o saco, eu não vou atrapalhar nada. A pessoa aceita isso. Jefté sabia do seu valor, por isso que ele não aceitou um lugar menor. Capitão? Tá, eu aceito capitão, mas eu quero ser o cabeça de vocês. Eu não posso simplesmente, o que eu acabei de perguntar, você acredita nisso? Eu não posso simplesmente apenas ouvir, eu digo amém. Sua boca diz amém, mas e o seu coração? E a sua mente, ela diz o quê? Você crê de verdade nisso? Porque quando você sair daqui, você vai ter situações para se posicionar. Você vai ter situações para colocar lá, para tratar na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Aí você vai continuar aceitando menos? Uma posição menor? Passando uma posição inferior? Valores pequenos? Então nós precisamos crer de verdade. Tomar posse da verdade. A verdade é a palavra. Olha o que diz aqui no 4. Bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos. E te abençoará na terra que o Senhor, o teu Deus, te der. Então veja, pessoal, tem diferença, tem que ter diferença. Você vai ser abençoado no campo, os animais, as mãos, tudo tem que ter diferença na sua vida em relação ao ímpio. O Senhor te estabelecerá como um povo santo, um povo separado para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então, quando nós cremos na mudança, nós cremos na palavra, tem mudança. Jefté não aceitou algo pequeno, partiu dele essa identidade. Eu sou um poderoso guerreiro. Eu sou um valente guerreiro. Eu não vou aceitar menos. Partiu dele. Ele falou, não, eu quero ser cabeça sobre vocês. Tem que partir de você. Fala, tem que partir de mim. Fala, tem que partir de mim. Se não partir de você, não vai acontecer. Então o limite, o respeito é estabelecido por quem, pessoal? Fala. Por mim. O limite, o respeito, as condições, eu estabeleço. O Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, 11. E no fruto dos teus animais,
e no fruto da tua terra, e na terra que o Senhor jurou aos teus antepassados que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás, fala comigo pessoal, por favor, e emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. Olha só, e o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás por cima e não debaixo. Não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que te ordeno neste dia para que os observes e os cumpras. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então nós vemos aqui, o Senhor vai me abençoar em tudo que eu fizer. Porque a vida do crente, a vida do cristão, ela flui, tem fluidez. Você nunca vai pedir emprestado. Se eu fizer o que a palavra me ensina, eu nunca mais passarei por humilhação. É isso que o Senhor está falando. Então, se ainda tem gente que pede emprestado, é porque tem tolerado isso. Porque quem não sabe dizer não, por exemplo, não para emprestar o cartão, não para emprestar o nome, não para emprestar cheque, acaba vivendo situações humilhantes, porque ele não bota os limites. Aí, se ele não bota os limites, ele fica indo pela necessidade. Eu preciso disso, eu preciso de emprestar, de dinheiro emprestado, eu preciso desse problema. Não, eu preciso de identidade, eu preciso dizer não, eu preciso botar limites em mim. Eu preciso pegar a identidade do Senhor. Porque olha só, Provérbios 22, 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. 22, 1. No King James Fiel. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas. E o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. Então veja, ter um bom nome vale mais que muito dinheiro. Então nós precisamos nos alinhar a Deus, reverenciar a Deus, temer a Deus e não a homens. Ter um bom nome, uma boa reputação é mais do que grandes riquezas. Você deve ter tido uma mãe que falou para você, um pai que falou para você, a coisa mais importante que a gente tem na vida é o quê, pessoal? É o dinheiro. É o nome. Você deve ter tido um pai e uma mãe que deve ter te falado isso. A coisa mais importante, meu filho, que a gente tem na nossa vida é o nosso nome. Não tem gente aí que tem um monte de dinheiro, mas não tem nome. Mas tem aquele lá que tem nome que você para ouvir, porque esse daí tem credibilidade. Então tem época para tudo, é isso que está a identidade, o saber dizer não para mim mesmo, naquilo que está errado, a saber ter discernimento das coisas. Então tem tempo para tudo. Eu tenho que organizar as minhas coisas. Mas eu queria gastar nisso, eu queria comprar isso. Depende, é hora. É hora. Às vezes está pedindo emprestado porque não sabe dizer não, está gastando mais, está impulsivo. Então tem tempo para tudo. Primeiro eu vou organizar a minha vida. Mas aí a pessoa, ela não vive com base na fé, ela não carrega a identidade do Senhor, não trabalha a identidade do Senhor. O que ela faz? Ela vai pela ansiedade, ela vai pela necessidade, ela não sabe dizer não, ela quer acompanhar o estilo de vida dos outros. Ela quer seguir uma tendência, uma modinha do que estão fazendo. E na vida nós temos que ter prioridades. Tem que ter o que é mais importante. Então, agora eu me organizo. Depois que eu me organizei minha vida, paguei as coisas, tô limpo, agora eu faço essa viagem. Agora eu compro esse negócio que eu estava com vontade, agora eu faço. Eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou ser disciplinado, eu vou ser focado, eu vou ser produtivo, ou seja, eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar.
Eu não dizimo, não oferto. Eu sou desfocado, eu sou bagunçado. A minha vida, eu falo, mas não cumpro. Eu marco e não chego. Eu quero reclamar do quê? Eu vou na impulsividade. Não, mas está muito baratinho. Mas não é importante isso. O importante é que você vai gastar um dinheiro que você não deveria. Num negócio que muitas vezes você nem vai usar. Não, mas que entrou numa promoção, você precisa. Isso é o momento? É tempo para isso? É simples. A gente precisa tomar as decisões. Eu não posso ceder às pressões. Porque se eu cedo às pressões, eu vou viver por necessidade. Então eu não vou pedir emprestado, eu vou saber dizer não, eu vou colocar os limites, eu não vou mais viver por essa necessidade, eu vou ceder, se é para ceder, eu vou ceder a Deus. Eu cedo a Deus, eu cedo a palavra. Então eu vou acreditar nessa palavra, você vai acreditar nessa mensagem, que você estará sempre no grupo que não vai nem emprestar, você vai ser no grupo que dá. Eu vou fazer, não vou emprestar, eu vou dar. Eu vou abençoar, não vai me fazer falta, está tudo certo. Eu vou sair do grupo que pedia emprestado e vou ser no grupo que presenteia. Esse é o objetivo. A palavra está falando, e você só estará por cabeça, sempre por cima, quando obedeceres aos mandamentos que o Senhor deu, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Então declare isso na sua vida, assim será na minha vida. Declara, vamos juntos pessoal. Eu estarei sempre por cabeça. Mais forte, eu estarei sempre por cabeça. Sempre por cima. O meu lugar é cabeça. O meu lugar é na cabeça. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Eu estarei sempre por cabeça. Então eu vou pegar essa palavra, eu vou pegar essa mensagem, eu vou pegar essas declarações, eu vou pegar esses versículos, eu vou falar, eu sempre estarei por cabeça. Eu sempre estarei por cabeça. Eu sempre estarei por cima. Sempre por cima. Sim será na minha vida. Sempre estarei por cima. Se eu obedecer a todas essas palavras, a todos esses mandamentos, as bênçãos do Senhor estarão sobre a minha vida. Sim, pessoal? Amém? E aqui no 15, só para a gente encerrar nesse detalhe, mas, todas aquelas bênçãos, né? Agora olha no 15. Mas acontecerá que se não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, para cuidares e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então, na sequência, você começa o rol das maldições pela desobediência. Então, tudo aqui que nós lemos até o 14 são as bênçãos pela obediência. Aí o Senhor está falando, está muito claro. Deus não tem nada oculto, Deus não pega ninguém de calça curta ou desprevenido. Está tudo aqui, na lei do Senhor. Se eu obedecer, eu vou ter isso de vitória. Mas, se acontecer que não der ouvidos, eu quero fazer do meu jeito. Se eu não cumprir com o que Deus me dirigiu a fazer, todas estas maldições te alcançarão. Então, a partir daqui, você está ciente. Você quis fazer do seu jeito, vai ter uma consequência. Veja, pessoal, que a desobediência era uma maldição. A obediência é uma bênção. A desobediência se torna maldição, porque se eu desobedecer, eu vou encontrar essas maldições. Porque a obediência, ela trai honra, ela trai favor do Senhor, mas a desobediência vai causar humilhação. Então, se nós queremos realmente ocupar este lugar de cabeça, de capitão, nós precisamos obedecer, nós precisamos adquirir essa identidade. Eu vou ceder a Deus, eu não vou ceder mais a mim mesmo, eu não vou aceitar um lugar menor, eu não vou mais aceitar o desrespeito, eu não vou aceitar mais a humilhação, ou seja, a parte de mim. Eu tomo a decisão de atrair para a minha vida o favor do Senhor, como Jefté fez. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Tudo que nós temos que fazer, pessoal, é acreditar. Tudo que nós temos que fazer é acreditar, e a fé sem obras ela é morta. Então, acreditar é sair praticando.
É romper, é falar da forma diferente, é colocar os limites naquilo que tem que ser colocado, é conversar, é ajustar o que precisa ser ajustado. É não simplesmente sair e tô levando, tô vivendo. Não, não estamos levando e nem vivendo. Nós estamos aqui, ó, com foco, atenção, com a mente alinhada, acreditando na identidade de Deus para a minha vida. Tudo que eu tenho que fazer é acreditar. Tudo está na renovação da nossa mente. Tudo está na mudança da nossa mentalidade, pessoal. Preste atenção nisso. Eu crio na minha mente. Por isso que a gente fala do painel dos sonhos, das fotos, do objetivo, da visão. Porque eu crio na mente e isso se torna um fato. Eu crio na minha mente e logo eu consigo colocar na mão, eu apalpo aquilo, eu vivo aquilo. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que eu planejei, eu sei a vida que eu quero ter. Então eu crio na minha mente e aquilo se torna um fato na minha vida. Jefté não aceitou uma posição inferior. Não aceita uma posição inferior na sua vida. Não aceita abaixar sua cabeça, não aceite uma vida sem honra, não aceite uma vida de desrespeito, não aceita nada disso, você não tem que aceitar isso. Você pode aceitar, mas não precisa. A palavra diz, eu não preciso disso, eu não preciso aceitar isso. Porque a gente tem o que tolera. Eu tenho o que tolero, então não aceite mais o intolerável na sua vida, o intolerável de Deus para a sua vida. O diabo sempre vai fazer uma proposta para você aceitar menos, para se conformar. Eu não tinha o que fazer, eu aceitei esse trabalho. Eu não tinha, já estava carente, estava assim, aceitei esse relacionamento. O diabo sempre quer fazer uma proposta para você viver uma vida menor. Eu estou trabalhando, eu estou casado, então... não, porque se fosse do diabo, eu ia estar desempregado, eu ia estar solteiro. Não, pelo contrário. Às vezes ele dá uma ideia, assim, nossa, como não tem nada melhor, eu vou aceitar isso aqui. Não é isso que Deus tem para você. Não aceite as propostas inferiores do diabo. Você não é o seu passado. Jefté não era o filho da prostituta. Ele não era o bastardo, ele era um valente guerreiro, um valente e poderoso guerreiro. Que ele se tornou bom, ele se tornou disciplinado, ele se tornou uma pessoa focada, ele se tornou melhor, tanto que ele era a única opção, a última opção que tinham foi Jefté. Por quê? Se eles tivessem qualquer outra pessoa melhor que Jefté, eles não tinham em Jefté. Então, isso mostra um nível de foco e de crescimento que aquele cara teve. Então você não é o seu passado. Você pode construir uma vida totalmente diferente do que você viveu, recebeu, teve de influência, você pode fazer diferente. Olha o exemplo dele, pessoal. Todo mundo tem uma história triste para contar. Jefté também tinha uma história triste para contar, mas ele não ficou nos infortúnios da vida dele, no azar que ele teve na vida dele. Meu pai não me queria, minha mãe não me amava, meus irmãos me rejeitaram. Não. Essa é a realidade? Tá bom. O que eu faço com isso? Olha o exemplo que ele se tornou. Olha a força que ele teve para sair. E essa força vem de Deus, pessoal. Essa força vem de acreditar que você não é isso que o diabo diz que você é. Você não é o coitado, o miserável, o bastardo, como poderiam falar dele? Então eu não vou aceitar essa vida miserável, eu não vou aceitar essa vida pequena, eu não vou aceitar esse casamento de desrespeito. Eu não vou aceitar essas humilhações aqui no meu trabalho, eu vou me posicionar, eu vou ocupar o meu lugar. Jefté não disse o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele concordava, o que ele não concordava. Ele simplesmente foi lá e fez. Ele construiu aquela credibilidade. Tanto que as pessoas conheciam ele por essa excelência. Ele construiu uma imagem, uma credibilidade. Quem constrói a credibilidade somos nós, é você, sou eu.
Às vezes a pessoa conhecida, aquela pessoa é bagunçada, é desorganizada, aquela pessoa é mentirosa, não tem palavra. Quem construiu isso, pessoal? Não adianta falar, não concordo, eu não sou assim, eu construí aquilo. Então eu preciso me posicionar. Vamos nos posicionar. Errei, pronto, beleza. Eu não sou o meu erro, eu aprendi agora, ok. Eu errei naquilo, eu falei naquilo, eu pisei na bola nisso, eu prejudiquei alguém, tá bom, aprendi. Agora vamos posicionar. Vou botar o limite. Ele construiu uma credibilidade. E ele se tornou tão bom, tão eficiente, que ele se tornou a única opção. A gente tem que trabalhar, pessoal, para ser aquele que vai deixar saudade. Que é, nossa, eu não sei como é que eu vou fazer sem você. A gente não trabalha para ser insubstituível. Porque a gente trabalha para as outras pessoas crescerem também. Você não vai trabalhar para ser uma ilha. Não, você quer que todo mundo cresça. Mas eu vou dar o meu melhor. Se o outro quiser dar o melhor dele e me passar, bom para ele também. Mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou me tornar insubstituível pela minha vida. Mas eu vou investir nas pessoas. Eu vou ajudar as pessoas, mas eu vou dar o meu melhor. É assim que a gente tem que crescer. A sua imagem, a sua presença, tem que ser aquela presença que você não está no ambiente, nossa, está faltando algo, está um vazio, e não um alívio. Né? Não tem aquelas pessoas que quando não estão no ambiente, fica até melhor. Nossa, ainda bem que fulano não chegou ainda, né? Ainda bem que ainda, né, que ele já foi embora. Isso é uma maneira muito triste de viver. Então vamos tomar as nossas decisões. A nossa mente funciona com clareza. Seja específico. Seja específico na sua vida. Seja específico nas suas orações. Não aceite uma vida miserável. Tome essa decisão. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito mais uma vida mediana. Eu não aceito mais uma vida espiritual mediana. Eu não aceito mais um casamento mediano. Eu não aceito uma vida financeira mediana. Eu vou sair daqui, toma essa decisão. Eu vou sair daqui, eu decido ocupar o meu lugar. O lugar dentro da minha família, dentro da empresa, dentro do meu casamento, eu ocuparei o meu lugar. Eu vou trabalhar para ter essa credibilidade que eu digo que eu desejo. Eu vou trabalhar para ter a credibilidade que eu digo que eu quero ter. Ou seja, eu vou construir aquilo que eu quero ter. Então eu vou construir. Eu vou ser o melhor na minha empresa. Eu vou ser o melhor na minha casa. Eu vou ser o melhor na minha família. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Eu vou colocar força. Eu vou ter excelência. Eu vou atrair resultados diferentes para a minha vida. Eu tomo essa decisão em nome de Jesus. Eu vou me esforçar. Eu vou faturar 10 vezes mais, pelo menos. Eu não vou mais aceitar essa vida. Não, Senhor, o Senhor vai me dar graça. O Senhor vai me dar ideias. O Senhor vai me dar discernimento, o Senhor vai me dar visão, o Senhor vai me colocar as pessoas certas no meu caminho. Então eu vou faturar 10 vezes mais, porque eu não vou aceitar menos, eu não aceito um lugar menor. Eu vou ser claro, eu vou ser específico. Qual é a vida que você quer? Tome essa decisão, pessoal. Qual é a vida que você decide hoje? Qual é a vida que você quer? Qual o tipo de marido que você decide ser hoje, a partir de hoje? Um homem equilibrado, um homem espiritual, um homem disciplinado, um homem forte, um homem que transmite segurança, uma autoridade. Qual o tipo de esposa que você decide ser? Uma esposa equilibrada, uma esposa espiritual, uma esposa que ora, que abençoa, que traz paz, que traz alívio, que traz o carinho, o conforto. Qual o tipo de profissional que você decide ser a partir de agora, de hoje, não de segunda-feira, não de amanhã, de hoje? Qual o seu nível de disciplina a partir de hoje? De inovação, de excelência. Mas ainda tem coisa que precisa ajustar, mas faça a sua parte. Lembra daquela frase antiga? Uma grande jornada começa no primeiro passo. Se você ficar olhando, nossa, mas eu tenho que andar 1000 quilômetros. Não, você tem que andar 1 metro. E mais 1 metro, e mais 1 metro, e mais 1 metro. Nossa, porque tem tanta coisa bagunçada, desorganizada aqui, ali e tal. Dê o passo. Decidiu na mente? Cria na mente.
e aquilo se torna um fato na sua vida. Cria na sua mente e você vai começar a falar diferente. E você vai fazer diferente. E você vai começar a construir algo diferente. Dê os passos. Dê os seus passos. Como é que vai ser sua vida espiritual? Qual vai ser seu nível de prioridade a Deus? Se não tiver o espiritual alinhado aqui, tudo isso aqui perdemos 2 horas do nosso dia. Se não tiver um alinhamento espiritual, se eu não tenho força para orar, se eu não tenho disposição para falar com Deus, se eu não tenho a disposição de ler a Bíblia, de pedir direções do Senhor, de ser guiado pelo Senhor, se eu não afastar as palavras pesadas da minha vida, se eu não afastar os pensamentos errados da minha vida, se eu não limpar o meu coração, para que a palavra entre e que o que saia de mim seja a verdade, seja a palavra, seja as bênçãos, seja a prosperidade, seja a excelência, sejam coisas boas, nada vai funcionar. Porque um espiritual fraco, com um espiritual fraco, tudo isso aqui tem prazo de validade. Terça-feira você já está de saco cheio. Amanhã à tarde você já não quer mais fazer o que você comprometeu a fazer. Eu não quero mais ser um marido assim, não quero mais ser uma esposa sábia, não. Não, isso dá muito trabalho, não quero mais. Eu não quero mais ter esse gasto de energia para isso. Não, esses meninos estão dando muito trabalho. Não, aqui nessa empresa aqui não tem futuro, não. Não vou também, porque esse patrão é assim, é assado, esse povo é assim, é assado. Não, você não está fazendo para eles. Você está fazendo por você e por Deus. É para isso, se a gente entendesse, se todo mundo entendesse isso, como diz na palavra, como diz a bispa, mas o povo não lê a Bíblia. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Você não está olhando seu patrão chato lá, você está olhando Deus. Deus, eu estou fazendo o meu melhor para você. E esse cara está sendo abençoado porque eu estou sendo abençoado aqui. Você não está olhando para sua esposa e olhando, nossa, eu estou fazendo para ela. Não, eu estou fazendo para Deus. E por fazer para Deus, ela está sendo abençoada. E a sua família também está sendo abençoada. É a mesma coisa o marido, a mesma coisa todas as áreas da minha vida. Eu não quero fazer isso, mas eu não faço o que eu quero. Eu faço para agradar a Deus, porque Deus é quem me dá a recompensa verdadeira. Porque você pode me agradecer, ou você pode não agradecer. A minha recompensa vai ficar só aqui? Não, a minha recompensa vem de Deus. Eu posso não fazer o que eu tenho que fazer, não receber nenhum obrigado. Mas não faço pelo outro, eu faço para Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então esse é o caminho. Pronto, agora me aliviei. Que agora eu paro de ficar pensando, não, porque aquele cara, porque aquela moça, porque aquela situação. Não, agora eu estou leve, é para Deus. Deus vai me recompensar. Eu simplesmente tenho que me manter, mantenha. Mantenha o foco, mantenha o alvo. Mantenha o alvo, mantenha o foco. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, já entramos no 2º mês. Será que a gente perdeu 1 mês e meio quase? Espero que não. Mas tem gente que já perdeu 1 ano, já perdeu 10, já perdeu 20, já perdeu 30 anos. E isso não volta. Então vamos nos alinhar, vamos ter uma mente clara. Seus filhos estão difíceis? A culpa não é deles. O que você vai fazer para isso mudar? Vai ter conversa? Vai ter culto doméstico? Vai ter carinho? Vai ter correção firme? Porque às vezes não tem correção também. E quando tem, é no grito, no desequilíbrio. Ou seja, está faltando equilíbrio. Está faltando limite. Coloca limite. A palavra fala, bota limite, ele não vai morrer. Não acha que ele está sofrendo, está ficando traumatizado. Pode corrigir, pode botar de castigo, pode falar, não vai traumatizar, não vai morrer, não vai. Você está salvando ele, na verdade. Salvando de ser fraco, salvando de ser uma pessoa que aceita por todo mundo porque não tem identidade, aí aceita sair com gente que não é para sair, aceita usar droga que não era, que se ele tivesse identidade, eu falo assim, não, eu não preciso disso. Eu não preciso de ser aceito por você. Você é o caretão, você é isso, você é aquilo. Não, meu pai, minha mãe já botou a identidade em mim. Eu não preciso disso. Pode te oferecer o que for, você não vai aceitar, porque você tem identidade, eu não preciso disso. Você não quer ser meu amigo? O problema é seu. Quem é a influência ruim aqui é você, não sou eu.
Olha a diferença. Do que, eu estou inseguro, vão me rejeitar. Mas você tem lá um pai e uma mãe que está passando os valores, não vai ter perigo. Por que Daniel não se corrompeu? Porque os pais dele, colocaram muito firme os valores. Ele não ficou pensando, não, porque ninguém me conhece, eu estou sozinho, ninguém vai saber. Não, estava firme lá dentro. Olha, ele decidiu, acabou. É o meu estilo de vida. Não vou me submeter a outros deuses, não vou ajoelhar, me curvar a outros deuses, não vou comer coisas consagradas a outros deuses, não vou fazer. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou ser cabeça. Adão é um clássico exemplo, que ele tinha autoridade, mas ele não tinha responsabilidade. O Senhor nos coloca cada um numa posição, o homem numa posição, a mulher numa posição. Mas muitas vezes a troca de papéis, por quê? Porque um quer uma autoridade que não tem responsabilidade, não tem trabalhado pela credibilidade. Então nós precisamos nos posicionar, alinhar a nossa vida. Não é hora de falar, porque isso aconteceu, aquilo aconteceu. Vamos alinhar a nossa vida. Vamos parar de falar do passado, vamos ajustar o que tem que ajustar e parar de cair nos mesmos velhos erros. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o Senhor. Vamos ser claros e não vamos aceitar uma vida menor, não vamos aceitar uma convivência apenas um suportar o outro, apenas um viver de uma vida menor, aceitando condições menores, uma vida pequena, sendo humilhado pelas pessoas. Não, eu tomo as minhas decisões, em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Tome as suas decisões agora. Fale com o Senhor. Que és fiel. Eu falei bastante, agora está na sua hora de falar. Está na sua hora de falar com Deus. Está na sua hora de tomar as suas decisões nesta manhã, neste dia, nessa única oportunidade que nós temos. Nós ouvimos recentemente uma história, até que o bispo Anderson falou no culto, de um pai que nunca se posicionava em relação à correção dos filhos, deixava viver, fazer, e sempre achando que sempre haveria o amanhã. Os meninos tomando as decisões, eles falam, faça do jeito que você quer, faz o que você quiser da sua vida. Até que chegou um dia, num domingo, onde a mãe queria que todos fossem para a igreja, mas ele tinha uma festa. E o pai novamente com aquela postura, meu filho, faz o que você quiser, vai para a sua festa. Ele foi e não voltou. Foi de moto, a moto bateu, morreu, acabou. Pode ser que não tenha um amanhã. E se nós não plantamos agora, se nós não nos posicionamos hoje, pode ser que haja um arrependimento que talvez nunca mais possa ser recuperado. Se aquele pai tivesse acordado, não, meu filho, temos que ir para a igreja, você não está indo para a igreja, vamos para a igreja, lá não é o seu lugar, aquelas amizades não são para você, hoje é dia de buscar a Deus. Falar o óbvio, ter firmeza simplesmente, colocar os limites, mas não acordou, não se posicionou, foi levando no automático, deixou as coisas escalarem. Imagina só a culpa eterna, que é uma coisa dessa, só Deus para tirar. Uma culpa eterna. A minha mulher chamou, vamos para o culto. Eu falei, pode ir para a festa. E o menino não volta. A culpa vai ser eternamente de quem? Da omissão. Então, em nome de Jesus, pessoal, seja cabeça, seja capitão, seja uma pessoa que saiba os limites, que obedece, que não fique esperando para depois, não deixa para amanhã, é agora. Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Fale com Ele. Eu sei que és fiel, a tua forte mão sempre
eu creio em ti, Senhor. Oh, 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 eu sei que és fiel, a tua forte mão sempre cuidará de mim. Eu declaro, meu Deus, um povo poderoso. Eu declaro, meu Deus, cada um aqui, que saia, Senhor, já com essa mente alinhada, meu Deus, alinhada à sua vontade, adquirindo essa identidade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que neste momento você diga a identidade que você tem, a identidade que Deus colocou no seu coração, a identidade que o Senhor colocou no coração de Jefté, é de que ele era um valente, ele era poderoso, e ele não aceitou mais os rótulos de bastardo, de excluído, de rejeitado, do filho da prostituta. Então, tome posse da vida poderosa que Deus tem para você. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe as suas mãos, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a minha família, eu abençoo, meu Pai, a minha casa, eu abençoo a minha vida, Senhor. Eu declaro vitórias, eu declaro força, Senhor, eu declaro unção, autoridade, eu declaro visão, discernimento, Senhor. Eu declaro, meu Deus, essa coragem, eu declaro essa ousadia, Senhor, eu declaro esse espírito forte, essa excelência, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, a minha casa, eu declaro uma casa de vitórias, uma casa de união, eu declaro uma casa de restauração, meu Pai. Eu declaro filhos, meu Deus, filhos abençoados, filhos cheios do Espírito Santo, filhos dominados pela fé, Senhor, filhos de excelência, filhos com integridade, filhos de caráter, filhos com firmeza, Senhor, que não aceitam propostas, que não aceitam, meu Deus, embaraços, amizades, meu Pai, coisas que vão atrapalhar a vida deles, Senhor, mas que eles tenham o caráter que o Senhor espera, o caráter que o Senhor aprova. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito, por favor, e levante ao Senhor, e apresente, e declare que cada detalhe, cada projeto, cada situação que você tem colocado aqui, que você tem apresentado a Deus, que você viverá. Lembra que nós falamos, cria na mente, e aquilo se torna um fato na minha vida. Cria porque você tem um alvo, você tem um objetivo, então creia nisso. Como que você quer faturar nessa empresa? Qual o cargo que você quer nessa empresa? Como que você quer o seu casamento? Como que você quer os seus filhos? Como que você quer o seu corpo, a sua saúde? Seja claro, seja uma pessoa específica, para que você possa perseguir, para que você possa buscar essas mudanças, buscar essas respostas, buscar esse padrão em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, um povo abençoado, eu declaro, Senhor, um povo forte, eu declaro um povo vitorioso, um povo que ocupa um lugar alto, Senhor. Eu declaro o nosso povo, Senhor, por cabeça, eu declaro o nosso povo por cabeça. Coloque a mão na sua cabeça e diga isso: eu estarei sempre por cabeça, eu estarei sempre por cabeça, eu estarei sempre por cima, eu estarei sempre por cima, eu sempre ocuparei lugares altos, eu ocuparei lugares altos. O meu lugar não é mediano, o meu lugar não é a margem, o meu lugar não é aquilo que alguém me deu, não, eu sei o meu lugar, eu ocuparei o meu lugar, eu farei a minha parte, eu atrairei o favor do Senhor. Eu não sou o meu passado, eu não sou as coisas que me disseram, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu fui feito para governar, eu fui feito para expandir, eu fui feito para ser bênção na vida das pessoas. Eu deixarei um legado de vitória, eu deixarei um legado de vitória, eu deixarei um legado de vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu não passarei despercebido por lugar nenhum. As pessoas que eu cruzar, as pessoas com quem eu falar, ou as pessoas que eu atender, onde eu prestar meu trabalho, meu serviço, ali haverá mudança, ali haverá transformação, ali haverá a diferença em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, as vitórias, eu declaro as respostas para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro um povo forte, meu Deus, eu declaro todos esses pedidos e projetos, meu Pai, materializados para a glória do Senhor
Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro isso, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.